Olá, muito bom dia para você. Bom dia, bem-vindo a mais um Band Entrevista. Com os efeitos negativos relacionados à alta da inflação, pandemia da Covid-19, além da baixa arrecadação de mercado em empresas de grande porte, claro, elas fecharam as portas e deixaram a região metropolitana do Vale do Paraíba, em especial São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. No setor automobilístico, Ford e Caoa Chery encerraram as produções alegando valores abusivos nas taxas de imposto nacional. Já a LG decidiu desativar os trabalhos devido aos problemas ligados ao baixo faturamento semestral. Mas agora a expectativa é de melhoria no mercado da região para os próximos meses. Portanto, para você que está nos acompanhando neste domingo, neste final de semana, o nosso convidado do Band Entrevista é nada mais nada menos que o gerente de análise econômica da Federação Nacional das Indústrias, o Marcelo Azevedo, que está aqui com a gente. Obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu já agradeço imensamente a atenção conosco, com a nossa emissora e, claro, uma boa entrevista. Bom dia. Bem-vindo. Bom dia. Eu queria já começar perguntando sobre essa chamada das empresas para a região metropolitana do Vale do Paraíba. Teremos empresas aqui, teremos a possibilidade de investimentos nessa que é uma das regiões mais ricas e mais desenvolvimentistas do estado de São Paulo, Marcelo? Sem dúvida é uma região muito importante. A gente fez uma pesquisa recentemente para o país como um todo e a gente percebe que existe uma intenção de investir, mas as empresas estão esbarrando com muitas dificuldades. Tem uma incerteza ainda muito grande com relação a algumas discussões que estão acontecendo importantes para as decisões de investimento, como, por exemplo, a reforma tributária, entre outras discussões regulatórias também relevantes. Isso tudo vai trazendo alguma incerteza, e quando a gente fala de investimento, a gente está falando de uma necessidade de um planejamento muito grande, e, claro, as taxas de juros elevadas que encarecem esse investimento, né? Então, mesmo que a gente não tivesse essa situação de incerteza, aquelas empresas que têm uma segurança maior com relação à demanda, ou com relação à possibilidade de exportação, elas esbarram num custo mais elevado. E isso acaba que torna as empresas um pouco mais cautelosas nessa hora de tomar essa decisão de investir ou não. Na sua visão, tem algum setor, algum segmento que enfrenta mais dificuldades? Aqui na região a gente vem noticiando, né, principalmente em relação ao setor automobilístico. Muitas indústrias aqui no Vale do Paraíba têm adotado algumas medidas por conta da falta de componentes, férias coletivas, layoffs. Esse seria um setor aí que enfrenta um pouco mais de dificuldade do que outros, por exemplo? É um setor que, de fato, está enfrentando muitas dificuldades e elas foram mudando ao longo do tempo, né? Ali no início mesmo da pandemia, um dos setores que sentiu mais pesadamente o encerramento das atividades, a paralisação das atividades, na verdade, na China em semicondutores. Isso foi prejudicando a atividade do setor automobilístico muito antes até de outros setores começarem a sentir. Claro que isso tornou-se uma coisa muito generalizada, a questão de indisponibilidade mesmo dos insumos. Mas quando a gente fala de uma cadeia tão complexa quanto a automobilística, que envolve muitos fornecedores, isso torna muito complicado, porque a empresa acaba consumindo parte dos insumos e outros ainda não, e tem que interromper a produção porque não consegue construir, fazer toda a produção do carro, porque falta 1, 2 insumos, semicondutor, e acaba que você teve toda a despesa para consumir parte desses insumos, mas não consegue ter o retorno porque você não consegue fazer a produção. Então foi uma dificuldade que penalizou muito o setor e outros setores, especialmente aqueles que têm uma cadeia mais complexa, que envolve mais fornecedores. No caso da automobilística especificamente, claro, antes disso, na verdade, todos os setores foram superando aos poucos esse problema, não há uma questão mais de indisponibilidade de insumos, mas eles ficaram mais caros. Isso prejudicou a atividade industrial, vem prejudicando a atividade industrial e a saúde financeira de muitas empresas. No caso da indústria automobilística e de muitos outros setores, a gente percebe agora uma mudança nesse principal problema. Se a questão dos insumos penalizou demais esses setores em 2020, 2021, início de 2022, a gente percebe uma demanda cada vez mais enfraquecida. Especialmente, novamente, voltando ao caso da indústria automobilística, porque a gente vê a taxa de juros elevando muito e, num primeiro momento, isso afetou a demanda desse tipo de bem, porque as pessoas, ao consumir bens de maior valor, como o próprio carro, mas também alguns eletrodomésticos, móveis,
costumam parcelar suas compras. Então, a taxa de juros acaba elevada, acaba que aumenta o valor dessas parcelas e faz com que os consumidores segurem essa decisão de consumo. Então, essas empresas estavam superando um problema, que é a questão de insumos, mas começaram a esbarrar com outro, que foi a falta de demanda. Então, a gente percebe que essas empresas estão com mais dificuldade. É claro que a questão de taxa de juros hoje já afeta a indústria mais pesadamente, a indústria como um todo, mas esses setores não tiveram nem muito espaço para respirar mesmo no ano passado. O problema já foi trocando direto para outro problema tão importante quanto. Marcelo, a gente viu uma debandada da indústria automobilística, como a Carol comentou no bloco anterior, e eu queria saber do senhor, com a chegada da Companhia Siderúrgica Nacional, que vai se instalar ali onde ficava a sede da Ford em Taubaté, próximo ao Parque Aeroporto. Para quem conhece Taubaté e está nos assistindo ali, fica próximo também a uma região muito importante, que é a região de Quiririm. O senhor acredita que com a Companhia Siderúrgica Nacional teremos um chamamento de outras indústrias e também outras empresas de capital externo vindo para a região metropolitana, possibilitando também novos empregos para a nossa RM Vale? Olha, é um excelente ponto de partida. A gente tem uma empresa importante que já vai em si criar novos empregos. E certamente, como a gente estava falando, que é uma cadeia muito integrada, essa possibilidade de trazer mais outras empresas existe na medida que você tem um bom ponto de partida. É claro que essas dificuldades que a indústria toda vem enfrentando, caso elas sejam de fato enfrentadas, facilita que esse investimento acabe ocorrendo. A gente tem essas dificuldades com as incertezas, com as taxas de juros, essas rediscussões de fatores importantes como o sistema tributário, a necessidade da reforma tributária. Se isso tudo caminhar, é claro que vai ter um impulso ainda maior, mas excelente ponto de partida, né, para poder trazer essas empresas ao redor de uma empresa tão importante. A Prefeitura, ela fala inicialmente em expectativa de geração aí de 1.000 vagas de emprego com a instalação da CSN em Taubaté. O senhor acredita que essas vagas serão abertas tudo junto, num primeiro momento, ou isso vai ser mais gradativo? Isso tem muito a ver com a própria decisão da empresa e esse cenário, né? Caso o cenário seja um pouco mais acelerado, né? Hoje em dia nós temos um cenário de moderação na produção industrial como um todo, incluindo nesse setor, mas caso essas expectativas mudem, certamente isso vai ter um impacto na própria geração de emprego, na própria necessidade de acelerar ou não essas contratações. Perfeito, Marcelo. Daqui a pouco a gente segue falando do assunto. O Band Entrevista faz agora a primeira parada. A gente volta em instantes. Até já. Band Entrevista de volta com o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo. Marcelo, recentemente a CNI elaborou um plano de retomada da indústria. Gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre esse plano, o que tem nele? A ideia do plano de retomada da indústria é não só mostrar a importância da indústria, seu papel natural de alavancar a própria atividade econômica brasileira, como também apresentar propostas, um caminho para que de fato a indústria retome esse lugar, né? A indústria fica sem um plano, sem um plano de gestão que não aconteceu nos últimos anos. Ela foi perdendo bastante espaço. Existem uma série de restrições e dificuldades que a indústria enfrenta de muito tempo, um custo de fazer a produção muito maior do que nossos concorrentes, e fez com que a indústria perdesse espaço tanto no exterior como aqui no país. E a ideia do plano de retomada da indústria é justamente colocar de volta a indústria em trilhos, com um plano com ações de curto, médio e longo prazo, para que a indústria retome esse papel. Então, são medidas que tentam atacar o chamado custo Brasil, e medidas que têm condições de competitividade para a indústria brasileira paralelo à de outros países. A gente percebe em outros países, especialmente desde a pandemia, um esforço muito grande em fortalecer as suas indústrias, e o país não pode ficar para trás. A ideia desse plano de retomada é justamente trazer paridade, condições de concorrência
entre a indústria e seus concorrentes aqui e fora do país. E que pé que está isso? Já foi apresentado para o governo brasileiro? Isso foi apresentado já para a sociedade, para o governo brasileiro. Existem medidas que já estão em discussões, outras em andamento. Continuamos apresentando para vários interlocutores no próprio governo, começando, já falamos com o próprio Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, também apresentamos já para secretários do Ministério da Fazenda, importantes interlocutores também no Ministério da Fazenda, porque é uma coisa bastante ampla. A gente precisa de ações tanto na área de comércio exterior, quanto na área de meio ambiente, área de infraestrutura, porque existem vários problemas, né, que a indústria enfrenta no seu dia a dia, no seu negócio, enfim, de várias naturezas. Então é preciso atacar vários pontos, e por isso são muitos interlocutores, mas enfim, a indústria, a gente está apresentando um plano para todos esses nossos possíveis parceiros nessa empreitada, para essa melhoria da posição da indústria. Marcelo, recentemente a gente viu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscando alternativas e parceiros econômicos em busca de um fortalecimento nacional. Ele foi até a China, conversou com Xi Jinping, tem uma expectativa boa, acertou pelo menos 10 pontos para a nossa indústria nacional, para a nossa arrecadação, até porque a China é nosso maior parceiro socioeconômico na exportação do agronegócio. Agora, para o território nacional, o senhor acredita que essas visitas e principalmente o que ele fez nas últimas 2 semanas, indo a Portugal, chancelando ali um acordo, principalmente entre Embraer e Portugal, para uma reformulação dos caças supersônicos militares, isso também dá uma objetificação melhor, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo? Trocando em miúdos, Lula está fazendo bem ao território nacional, indo conversar com esses parceiros que antes nós não tínhamos tanta intimidade? É importante essa parceria, né? É importante sempre manter esses contatos, porque acordos comerciais são potencialmente muito positivos para o país, não apenas para a indústria brasileira, né? Não estamos sozinhos no mundo, a gente tem uma necessidade tanto de insumos importantes para algumas nossas produções, como também a exportação é uma grande fonte de renda não só para a indústria, como o país como um todo. A gente vê o próprio caso do agro, mas a própria indústria tem uma participação importante nas exportações. Então é sempre importante estabelecer esses contatos. E é claro que esses contatos também podem ir muito além do acordo puramente comercial. A gente pode ter a questão de trocas de investimento, trocas de tecnologias, de inovações, regulações comuns entre os países que são capazes de reduzir custos na própria transação entre os países. São sempre conversas que podem ser muito produtivas, não só para o aspecto político da coisa, claro, da relação entre os países, mas é claro, abrindo possibilidade de mercado, de investimento, de tecnologia, criando emprego e renda para o nosso país. Marcelo, como é que você avalia a postura do novo governo em relação à indústria aí nesses primeiros meses de governo? A gente percebe uma boa vontade muito grande, né? A própria recriação do Ministério foi muito importante. A gente tem uma interlocução muito boa, mostramos o plano, estamos trabalhando o plano juntos. A gente apresentou as propostas e a gente vê uma disposição muito importante, relevante em trazer esse plano para a prática, as próprias missões, os próprios objetivos que a gente tem no plano. Então a gente vê um entendimento da importância da indústria bastante significativo. Hoje o mercado produtivo nacional e o mercado produtivo internacional, eles têm um problema muito grande, que aqui na região do Vale do Paraíba isso fica muito, digamos que demonstrado quando há demissões. A gente tem um sindicato que é muito ativo aqui na região metropolitana, que claro, busca pelos seus direitos. O senhor acredita que cada vez mais as empresas elas têm olhado e torcido o nariz quando o assunto é grandes montadoras, grandes indústrias, por conta da ação desses sindicatos? Eu não estou falando em relação a buscar os direitos, mas as ações externas nas portas das fábricas. Eu cito aqui pelo menos 2 passagens. Uma nas demissões que aconteceram na Embraer há pelo menos 2 ou 3 anos, que a gente teve aí uma debandada de funcionários e simplesmente o sindicato ficou na porta e houve uma balbúrdia total. E na GM, anos atrás, o
pessoal tacando fogo em rodovias, por exemplo, na Presidente Dutra, colocando fogo em pneu. O senhor acredita que isso contribui para não termos esses investimentos a longo prazo, principalmente nessa região que é tão importante economicamente para o estado de São Paulo? Começar a dizer que realmente a decisão de demissão sempre é uma decisão muito difícil para as empresas, né? A gente tem muitos custos em fazer isso, até para a própria empresa, inclusive. Claro que tem a própria questão pessoal, mas existe um próprio custo para a empresa, uma vez que a empresa muitas vezes teve um treinamento, teve um investimento nesse próprio trabalhador, e isso significa que a empresa está com dificuldade muitas vezes, né? Isso também é um sinal de que há necessidade, que é uma decisão realmente difícil a ser tomada sempre. Assim como, infelizmente, também, no momento até para a própria rigidez do mercado, existe uma certa demora, muitas vezes, até da indústria conseguir repor essas pessoas. Agora, é claro que num cenário mais difícil como a gente enfrenta agora, por conta da pandemia, essa série de problemas que a indústria vem enfrentando, agravados pela pandemia e pela própria guerra, que pressionaram muito os custos, a situação financeira da indústria como um todo fica mais apertada. E qualquer ruído nesse sentido, é claro, traz mais insegurança, traz mais dificuldades que podem, justamente com outros problemas, como a gente estava falando, de reforma tributária, discussão de alguns marcos importantes, trazer mais incertezas para o investimento também. Não à toa, a gente tem uma pesquisa recentemente divulgada sobre a intenção de investimento, que a intenção de investimento nesse ano de 2023, ela de fato está bastante reduzida. Ela é a menor em 6 anos, ela já vinha de alguma queda, e se reduziu agora novamente esse ano para 68% das empresas querendo investir em 2023. Um percentual muito aquém do que a gente viu, que era mais de 70% no ano passado e mais de 80% em 2021. Obrigado, Marcelo. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com novas informações. É a última pausa para você que está nos acompanhando neste final de semana. Band Entrevista. Não saia daí. Novas empresas e possibilidade de investimento na região metropolitana. Band Entrevista recebe esta semana o gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo. Marcelo, eu já aproveito para perguntar, já saiu essa pesquisa de 68% das empresas tendo investimento aqui no Brasil, pedida pela CNI. Mas também eu consigo observar aqui que temos uma aquisição muito importante para os itens domésticos. Seria de quanto? Eu queria já perguntar também, por que os itens domésticos, esse mercado ficou tão evidenciado? Foi a pandemia que deu esse tipo de característica, Marcelo? Na verdade, o mercado brasileiro é muito grande, então a intenção do investimento costuma muito atender o mercado doméstico. A gente tem uma vocação dos investimentos, ela vem de algum tempo muito voltadas para o mercado doméstico. A gente percebe, claro, sempre que há uma possibilidade, há uma abertura para um investimento com o objetivo de atender o mercado externo, mas dificilmente, em muito poucos casos, é exclusivamente o mercado externo a intenção de investimento aqui feito no país desde o início dessa pesquisa. Marcelo, o Vale do Paraíba é uma região que cresceu e se desenvolveu muito por conta da indústria, né? Aqui várias cidades concentram aí um grande número de fábricas e tudo mais. Na sua opinião, a região ela continua assim tendo essa aptidão? Ainda vale a pena para os empresários instalarem indústrias, fábricas aqui no Vale do Paraíba? Olha, mas sem dúvida, né? Se tem uma vocação importante, né? A questão, por exemplo, de trabalhador qualificado já na área, por conta dessa presença já na indústria, já é um excelente ponto de partida, né? Já tem as outras empresas aí, uma infraestrutura certamente que ajuda, como já ajudou para as indústrias se instalarem em primeiro momento. Marcelo, a gente vê aí uma revigoração do mercado pós-eleição, pós o novo governo, não citando de governo A para governo B, mas o que o senhor acredita que seria melhor para o mercado conseguir evoluir muito mais? Seria um investimento maior para essas empresas?
que o senhor acha que seria necessário aqui para a região do Vale do Paraíba ou para outra região do Brasil que o senhor vê que há evidência? É o setor automobilístico, é o setor de linha branca? Por exemplo, a LG deixou a região de Taubaté, aqui nosso Vale do Paraíba, nosso coluna leste do estado de São Paulo, para fazer um investimento no estado do Amazonas. O senhor acredita que qual é o setor que poderá dar mais frutos, seja para uma região, para o estado ou até mesmo em níveis estratosféricos para o cenário nacional em relação ao nosso governo? Olha, o plano de retomada da indústria ele já dá uma série de medidas que poderiam ajudar a indústria como um todo, né? Não, existem várias medidas que ajudariam as empresas na sua produção nacional para exportar, reduzindo custos para importação. Enfim, são medidas que vão afetar a indústria como um todo, em todos os setores, e acredito que elas são importantes justamente por conta disso, né? São medidas que a gente chama como horizontais, né? Afetam todos os setores, alguns mais, outros menos, mas enfim, todos os setores acabam se beneficiando dessas medidas. Então, eu acho que seria um bom ponto de partida. Então, preciso destacar claramente a própria reforma tributária. O sistema tributário brasileiro ele cria uma série de distorções, tanto na hora de produzir, quanto na hora de investir, quanto na hora de contratar. E essa resolução desse problema, a reforma tributária, ela pode reduzir boa parte dessas distorções, desses desincentivos, e também poderia ser um bom chamamento ao investimento, não só na área, como no país como um todo. O senhor acha que vai demorar para a gente ver os primeiros resultados aí desse plano de retomada da indústria? Existem medidas que são mais de curto prazo, podem ser mais rápidas, de já terem resultados, e outras que são medidas mais de médio e longo prazo. Mas já, de sua natureza, só o anúncio de algumas delas, ou mesmo o início que às vezes precisa de uma transição, às vezes precisa de algumas regulamentações que às vezes levam tempo, às vezes passam para o Congresso, enfim, não são medidas que são puramente tomadas pelo Executivo, mas de qualquer forma, ao saber que tem um caminho sendo percorrido nesse sentido, muitas vezes já começa a trazer um pouco mais de clareza para os investimentos e poderia destravar investimentos importantes. Hoje a CNI, como é que ela vê a perspectiva de futuro para os próximos anos aqui no Brasil, Marcelo? A gente percebe agora ainda um ano difícil, né? A gente além desses problemas todos que precisam ser superados, a gente precisa destacar a questão da própria taxa de juros elevada. Isso penaliza demais a indústria na hora de investir, na hora de produzir, e isso, enfim, a gente percebe que ainda vai ser um problema enfrentado pela economia como um todo ainda durante algum tempo, né? A gente até acredita numa redução da taxa de juros ainda esse ano, mas em ritmo ainda devagar e mais um pouco à frente no ano, então seus efeitos acabam ser sentidos um pouco mais para frente. E aí depende do que a gente conseguir em matéria de plano, em matéria de reforma tributária, para conseguir destravar a atividade industrial olhando um pouco mais para frente. A gente tem no momento, dadas todas essas dificuldades, a gente pode até esperar um ritmo de aumento da indústria no próximo ano maior do que nesse ano. Esse ainda, 2023 ainda vai ser um ano muito difícil para a indústria, especialmente a indústria de transformação. Mas para ter um novo salto de qualidade nesse crescimento da indústria, consequentemente no crescimento do próprio país, a gente precisa desses acertos na capacidade da indústria, no ambiente onde a indústria trabalha, no ambiente onde a nossa economia opera, né? O plano, novamente, dá um norte para que isso aconteça, para que a gente destrave o crescimento, que a gente tenha taxas de crescimento maiores do que a gente acredita que vão ser esse ano e na ausência das medidas no próximo ano. Rapidamente, as indústrias elas estão entrando com capital próprio para evitar financiamentos ou isso é balela hoje de mercado, Marcelo? Na verdade, é um problema que vem de algum tempo. O custo do capital do país ele é elevado. É claro que hoje em dia é ainda maior que a taxa de juros Selic do jeito que está. Então, a participação do capital privado no investimento é acima de outros países semelhantes ao nosso. Poderia ser menor, deveria ser menor, porque isso é uma trava ao investimento. Sobretudo uma situação que a indústria se enfrenta agora, de uma situação financeira penalizada por conta de fortes elevações de custos, seja por conta da pandemia, seja por conta da guerra. Isso acaba comprimindo o capital disponível e limita o que poderia ser financiamento para investimento.
Fechou. Marcelo, obrigado pela entrevista com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu agradeço as explicações aqui no nosso programa, né, Carol? Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigado, Carolina. Obrigado, Israel. Até a próxima. Até uma próxima. Band Entrevista fica por aqui, mas você já sabe, né? A gente tem um encontro marcado agora nas manhãs de domingo. Um ótimo início de semana para você e até mais. Um bom fim de semana, curta bastante seu domingo. Até uma próxima oportunidade.